Clínica psicanalítica. No final do século XIX, Freud estava envolvido com as questões de seu tempo, e a histeria era o grande sintoma social da época. Na sua fase pré-psicanalítica, ocupava-se de uma psicopatologia através dos estudos do neurônio, baseada em um modelo positivista e cartesiano, através de observação, análise e síntese, porém fracassa neste projeto, mas não muda a pergunta, muda apenas de caminho para obter a resposta. Ele volta seu objeto de estudo para o aparelho psíquico, não o cérebro. Já em seu livro inaugural da psicanálise, A Interpretação dos Sonhos, Freud já traça o esboço deste aparelho psíquico, que é uma construção de uma ficção. Constituía-se assim uma ciência que vai para além de uma psicologia, mas uma metapsicologia, escapando da racionalidade cartesiana. Freud propõe então um modelo transdisciplinar capaz de produzir uma interação e diálogo entre campos do saber, articulando áreas para a produção de novos conhecimentos, ou seja, sai deste lugar psicopatológico, para uma produção mais ampla de saberes. A psicanálise seria então uma praxis transdisciplinar, para abrir caminhos para novos caminhos e novos significados. Ela sempre seria um saber incompleto. Não existe uma totalidade, o que possibilita sempre a abertura de novos conhecimentos e novas interrogações. O orienta a teoria é a clínica e os problemas que são postos a ela. As sociedades mudam e estão em constante transformação. Consequentemente, os sujeitos e seus sintomas também mudam. Há uma demanda contínua por evolução dos saberes, principalmente no atual mundo globalizado. Novos conhecimentos para novas realidades. Esse é o caráter da transdisciplinar da psicanálise, onde seu ponto de partida é a falta e a incompletude. Freud opera simultaneamente no campo epistemológico e interdisciplinar, e produzindo uma praxis transdisciplinar, ou seja, a verdade não está nem no sujeito, nem no objeto, e sim na relação entre ambos, vai para além das fronteiras do conhecimento, e a abertura de novas questões, novos sentidos, novos significados. Neste sentido, Freud vai propor que o tempo de uma análise é interminável, não se estabelece um fim antecipadamente. Transferência. Apesar do processo de transferência não ser exclusividade da psicanálise, este parecer ser mais acentuado que nas demais terapias, há, no entanto, dois pontos obscuros na transferência. Primeiro, não se entende por que a transferência é tão intensa nas pessoas neuróticas, do que nas demais pessoas. Isso traz implicações tanto no tratamento quanto no manejo. Paradoxalmente, ela é uma via de acesso ao paciente, ela é um obstáculo, porque há sempre uma tensão no processo analítico. Outro ponto é que ela parece intensificar o ponto de resistência no tratamento de análise. Para Freud, na transferência o paciente reedita o complexo edipiano, ou seja, as relações com os progenitores são transferidas para a relação com o analista. No seminário 8, Lacan vai se aprofundar sobre o conceito, desconstrói o processo de reedição do Édipo, e parte para a concepção do amor de transferência, evidenciando a problemática do amor. Segundo Lacan, toda a demanda do sujeito é demanda de amor. Para discutir a questão do amor, Lacan vai retomar a leitura do Banquete de Platão, discursos que versam a respeito do amor. Para Platão, o amor tem a ver com duas partes que se completam, e sua beleza tem a ver com a completude, um todo indissociável. O que chama a atenção de Lacan é que Sócrates, o convidado ilustre, é chamado a discursar para os demais sobre sua concepção de amor. Sócrates é colocado em uma posição de mestre, detentor de um saber, e sua opinião reconhecida por todos. Porém, Sócrates não ocupa o lugar onde foi colocado, o de mestre que irá dizer qual o verdadeiro conceito. Ao invés disso, ele alterna entre provocações, momentos de silêncio, estimulando a discussão entre os participantes. Este é o ponto. Mesmo se colocado em uma posição de suposto saber,
Seu discurso é baseado em uma alternância. Lacan, menção a duas posições amorosas diferentes, Sócrates o mestre e Alcebíades, o discípulo, e a relação que se estabelece entre amante e amado. O caracteriza o amante é o que ele não sabe o que lhe falta, enquanto o amado é caracterizado por não saber o que tem, que gerou o amor do amante. Epistemologia. 4 conceitos fundamentais, Seminário 11. Os 4 conceitos básicos da psicanálise considerados por Lacan são: inconsciente, repetição, transferência e pulsão. A psicanálise, diferente de outras disciplinas, não tem umas regras estruturais da prática, até porque ela é uma praxis. Não há um manual de procedimento possível, cada um constrói a própria clínica, porque o psicanalista é um sintoma, e cada um tem que sustentar seu próprio sintoma. No entanto, o conhecimento epistemológico e que vai ser o balizador da construção de praxis. A psicanálise cria uma psicopatologia própria a partir de Freud, diferente da prática da psiquiatria. A psicanálise inaugura o conceito que o sofrimento psíquico está baseado na construção das representações do sujeito. A orientação clínica é da primeira clínica de Lacan e Freud e a interpretação. E a partir da análise, o sujeito poderia criar novas representações e novos sentidos para usufruir da vida. O Seminário 11, e particularmente importante, onde ocorre uma torção em sua teoria. Até então seus seminários eram mais fechados e restritos a clínicos. Quando rompe com a IPA, ele abre a teoria para além dos clínicos seminários laicos. Além de uma ruptura conceitual onde explicita uma crítica aos pós-freudianos, ao mesmo tempo faz proposta de avanços no campo dos conceitos da psicanálise, pois preciso se atentar às mudanças sociais, pois ela vai ter impacto direto no sofrimento psíquico. Cada época produz seu sintoma. Lacan vai buscar na linguística, como condição do inconsciente, nesta ruptura das representações do inconsciente de Freud, onde o psicanalista está preso ao que se fala, ou seja, à escuta dos enunciados. Lacan inverte esse conceito, onde o enunciado, aquilo que se fala, não tem relevância, o que interessa é do lugar de onde se fala. Na psicanálise, nossa relação com o meio não é uma relação empírica, ou seja, o meio afeta e molda o sujeito, isso é empirismo. Na psicanálise, o sujeito é afetado pela representação que ele faz do meio, sofremos, ou seja, sofremos com interpretações das representações do mundo. Como podemos pensar o psicossomatismo na clínica psicanalítica? Consideramos que o sujeito é aquele responsável pela sua vida, o sujeito é responsável pelo seu sofrimento, e deve ser implicado nele. Notadamente, pode haver uma predisposição, mas como o caso clássico da histeria, não era possível detectar nenhuma alteração orgânica, e que Freud vai enfatizar que os sintomas derivam de uma paralisação do seu próprio desejo. O sujeito, como responsável por sua vida e seus atos, é necessário implicá-lo e questioná-lo, porque age desta ou daquela forma. O psicossomático é algo para além do orgânico, é algo psíquico que marca o corpo, ou seja, um corpo pulsional, a marca do simbólico. Freud já chamava a tríade como um impulso humano marcado pela linguagem e pelo simbólico, em contraposição ao instinto inato que tem o ser humano. Já a pulsão ou tríade não tem objeto definido, e sua origem nas zonas erógenas parciais. Ela está na fronteira entre o psíquico e o somático. Ocorre um entrelaçamento entre o corpo e a alma. A pulsão em Lacan está baseada nos Seminário 8 sobre transferência como demanda de amor, o Seminário 11, o Seminário de virada onde reelabora várias teorias, e Seminário 20, a segunda guinada da teoria de Lacan, que vai encaminhar para a segunda clínica, clínica do real. No Seminário 8, ele vai tratar da função do agalma para discutir a transferência, tendo como referência o livro O Banquete de Platão.
o agalma que é da ordem do enigma que tem valor na relação do amor, esse objeto que está oculto, e que contém o objeto do desejo, fazendo assim a conexão com a pulsão e seu objeto de desejo, e como ele opera na inter e na intrasubjetividade. Lacan vai relacionar o agalma, como desejo, para construir a ideia do campo do objeto, o saber que se supõe é de como a pessoa poderia se satisfazer do sujeito do suposto saber, ter sabido lidar com seus agalmas ou desejos, ou ainda, objetos pulsionais. No seminário 11, Lacan vai estruturar o consciente como linguagem, ele vai entender que o inconsciente se abre e se fecha. Segundo o modelo de funcionamento de uma zona erógena da pulsão, estabelece o conceito de inconsciente pulsátil. Essa abertura e fechamento é que ele vai chamar de pulsão, rompendo com a questão estruturalista. Qualquer objeto pode ser adotado como objeto pulsional, embora esse objeto não pode ser qualquer objeto, a escolha do objeto tem de ser a partir do desejo. É que normalmente sempre se repete. O que está por trás das escolhas objetais é puramente singular, é a representação do desejo, só que o sujeito não sabe que sabe. Daí a função da análise de fazer este sujeito a encontrar com seu desejo. Voltando ao estádio do espelho, para Lacan o desejo está sempre remetido ao desejo do outro. Nas primeiras relações entre a mãe e a criança remetem à constituição do objeto de desejo, porque é a peça entre articulação do desejo e constância pulsional. Esse desejo do outro marca e estabelece a articulação. Essa primeira relação marca o sujeito e institui a falta no imaginário infantil, movimento de aparecimento e surgimento da mãe. A criança cria um imaginário para lidar com essa falta da mãe. No seminário 4, Lacan aprofunda sobre as escolhas objetais. Formação do analista. Na formação do analista, conforme alertado por Freud em 1912, o analista se forma, primeiramente pela análise pessoal, e não por vias acadêmicas, apesar de muitos ter se encontrado com ela na universidade, porque a transmissão da psicanálise não segue os moldes universitários, não é esse modelo de formação. Está em jogo o inconsciente daquele que se tornar analista, ele está em jogo. Ela requer uma condição, o desejo, daquele que quer tornar-se analista. Em 1919 escreve Caminhos da Terapia Psicanalítica, Freud deixa claro que, assim como no sujeito, a produção psicanalítica é marcada pela falta e pela sua incompletude. Para ser um analista é preciso ter o que Lacan chamava de desejo do analista. Já dizia, o desejo do analista não é um desejo puro, é o desejo de obter a diferença absoluta, aquela que intervém quando confrontado com o significante primordial, que o sujeito vem pela primeira vez. A posição de sujeitar a ele, se aí pode surgir a significação de um amor sem limite, porque fora dos limites da lei somente onde pode advir. A formação também é sempre um desejo singular, e está baseada em um tripé da formação: análise pessoal, estudo da teoria e supervisão da sua praxis. Os conceitos da psicanálise funcionam como bisturis. Para cada bisturi utilizado, é esperado um determinado resultado. Já no sentido da supervisão, ela se dá em campo de escuta da escuta. Não se trata de uma supervisão de vai julgar se tal ou qual situação lhe parece certa ou errada. Com Freud diria a falta é uma prática constituinte do processo, tanto da prática quanto da formação. O supervisor vai olhar para a sua falta, ou seja, o que faltou na sua escuta, o que interfere na escuta que impede o paciente seguir em sua análise. A formação psicanalítica é avessa à formação universitária. Não há uma relação direta em mestre e aluno. Não há cúmulos de créditos para no final conquistar um diploma. Já o analista trabalha sempre com o não saber, com a incompletude do saber. A análise pessoal também não ocorre na faculdade. Cada um vai ter que procurar seu analista, via transferência,
Não tem psicanálise fora de transferência. A psicanálise é um processo de escuta do inconsciente a partir do inconsciente do analista. Quanto mais o inconsciente do analista for trabalhado, mais sua escuta está liberada. Quanto mais o analista avança na sua análise, mais seus pacientes irão avançar também. É uma questão ética. Não existe um caminho preconcebido. O encontro com a psicanálise necessariamente deve surgir de uma falta. Quando o analista vai para a análise para se autoconhecer, não é um caminho produtivo. Ele deve tocado pela falta e colocado em check, em reconhecer essa falta. Lacan vai se ocupar em teorizar sobre a formação do analista e vai propor uma clínica menos dogmática e procedimental que a IPA. 1964, ela funda a Escola Freudiana de Paris, onde propõe que o analista deve se autorizar de si mesmo. Nesta preposição, ela instaura o dispositivo do passe, e trabalhando em pares a favor de uma formação sem acúmulos de créditos, sem garantias e sem títulos. O próprio analista se autoriza, é uma autorização ética e responsável de escutar seus pacientes. Fundamentos da psicanálise. A psicanálise é fundada sobre uma perspectiva epistemológica, de métodos e práticas, porém não é pautada por procedimentos. Não há um manual de psicanálise com o passo a passo, mas é regida por princípios teóricos, que foram sendo reelaborados a partir de Freud. As praxis psicanalítica reflete e infere o conceito que está sendo utilizado. As teorias psicanalíticas são marcadas por torções. A psicanálise está constantemente revendo e reorganizando as teorias e práticas de tratamento apontando para a direção da clínica. Começando do Freud na elaboração da primeira tópica, que rompe com a lógica cartesiana, onde ele vai chamar de metapsicologia para descrever os processos do psiquismo, através do conceito de aparelho psíquico, uma concepção não conscientista e não psicológica do sujeito. Freud irá estudar a constituição do ser humano por meio de processos do inconsciente. Outra concepção importante é a de que os sintomas psíquicos não são derivados de patologias do cérebro, mas algo que tem de a ver com o funcionamento psíquico. Separando o que são sintomas estruturais dos sintomas psicopatológicos, se propõe um tratamento pela palavra talking cure. É possível o sujeito sair do sintoma via palavra. Diferente da medicina que encara o sintoma como algo que deve ser removido ou extirpado. Para Freud, o sintoma é dotado de sentido e não é orgânico nem neurológico. Isso leva Freud a considerar que é possível, através da análise, decifrar o sentido deste sintoma, fazendo com que o indivíduo possa lidar com o que está em jogo no sintoma, ou seja, a relação com que ele estabelece com seu próprio desejo, especificamente a falta frente à castração no campo simbólico. Freud instaura a terceira ferida narcísica no homem, como aquele sujeito incompleto regido pelo seu inconsciente. Freud vai centrar toda a organização psíquica na sexualidade, esse movimento psíquico que tem a ver com a falta, com o buraco. Justamente é esse buraco que provoca a angústia, é que Freud vai propor 3 saídas: um tamponamento pela religião, pela arte ou pela ciência. 3 formas diferentes de se lidar com a falta em nível de civilização. Não existe sujeito fora do laço social. Não há como entender o sintoma fora do laço social. Por isso, o psicanalista deve viver o seu tempo e fazer uma antecipação lógica frente às mudanças do mundo. O novo mundo aponta para um novo sujeito, que aponta para um novo sintoma. Cada sujeito é um sintoma, assim como cada instituição também é um sintoma. A civilização é um grande sintoma. O sintoma é a pedra angular da psicanálise, não o sujeito. Inicialmente, com Freud somente era possível tratar os neuróticos, mas com os avanços feitos por Lacan, a psicanálise é capaz de abarcar todos os outros sintomas. No entanto, a psicanálise não visa o tamponamento desse sintoma. O analista deve interrogar o sujeito para que ele possa construir suas respostas.
ou seja, construir a compreensão a partir do seu próprio sintoma. Tanto em Freud como na primeira clínica de Lacan, temos então a produção de um saber que é do paciente e não do analista. O analista dirige a análise, mas não o paciente. A partir da segunda clínica de Lacan, observa o declínio da função paterna. O sintoma não é mais tomado como um sentido, e para além de um sentido. Não se trata de uma clínica que tem a função de compreender o seu sintoma, porque ele não é passível de ser compreendido. A direção da cliente passa a fazer com que o sujeito tenha que haver com seu sintoma, incluir esse estranho e poder circular no mundo e usufruir da vida. Não é uma clínica que vai levar à construção de um saber, mas levá-lo a construir formas de vida.